E vamos tratar do projeto que altera a lei das estatais, que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora será analisado pelo Senado. Por isso, vamos conversar agora com o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Senador, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado a você, Daniel. Obrigado a todos os nossos telespectadores, a Jovem Pan. Estamos à disposição no momento em que nós estamos assistindo, mais uma vez, um ataque, a uma série de medidas que nós conseguimos nos últimos anos para colocar em ordem as contas do país. Primeira pergunta eu vou dividir em duas partes. Eu queria pedir, por gentileza, a avaliação do senhor em relação a essa ágil e célere aprovação por parte da Câmara dos Deputados nesse texto que altera, flexibiliza a lei das estatais. Como o senhor avaliou? Um retrocesso ou acha que é justificável sob alguns aspectos? E, por fim, qual deve ser o posicionamento do Senado na avaliação do senhor? Deve ratificar a decisão da Câmara dos Deputados? Porque o mercado reagiu bem mal, senador. Olha, eu entendo como um retrocesso pela história que nós já tivemos recente no Brasil, no uso das estatais brasileiras de forma incorreta para um jogo político que acabou gerando um prejuízo bilionário à população brasileira, ao contribuinte, e diante de tudo aquilo que nós vivemos no passado, em que nós precisávamos das estatais com mais transparência, com a administração mais técnica e que conseguimos nos últimos 4 anos. É inegável, é muito claro para todos os brasileiros, Correios que saíram de um prejuízo, se tornou uma empresa lucrativa, Petrobras, que estava entre as empresas mais endividadas do nosso planeta, hoje uma empresa que dá muito lucro, uma Eletrobras, que era prejuízo constante, foi vendida, ela foi privatizada no modelo que no mundo hoje é considerado importante por conta do equilíbrio entre as medidas estratégicas, o planejamento e o investimento privado. Agora, nós estamos simplesmente retrocedendo. Se antes, por exemplo, dirigentes políticos tinham que ficar fora por 3 anos de qualquer tipo de administração, esse prazo está sendo proposto para apenas 30 dias. Ora, então, gente, a minha opinião é de que é muito melhor a gente começar a liberar um lobby absoluto nesse país que pelo menos deixasse as estatais de fora. Mas não é o caso. Querem usar, mais uma vez, a estrutura pública que é mantida e que deveria servir apenas para o contribuinte brasileiro, com intenções que vão dos acordos políticos num governo que está chegando e que, infelizmente, é um governo que usa da máquina pública para as questões que ele entende como políticas ideológicas. Agora, senador, a grosso modo, o que a gente escuta por aí é que essa medida teria sido tomada justamente para beneficiar o governo eleito, para que esse governo consiga entregar a presidência do BNDES para Aloysio Mercadante. Mas você não entende que essa questão que envolve Aloysio Mercadante pode ser, na verdade, uma cortina de fumaça? Ele pode ser até o bode expiatório? Porque partidos alinhados a Lula e também não alinhados a Lula, irão se beneficiar, podendo indicar, inclusive, pessoas para empresas estatais, autarquias e agências reguladoras. Que avaliação o senhor faz? Concordo plenamente com você. Não beneficia apenas o partido que venceu as eleições, mas toda uma série de partidos que passem a fazer parte do governo e que queiram participar desse tipo de transação. Infelizmente, nós estamos vivendo um desmonte de tudo aquilo que nós conseguimos nos últimos 4 anos, que colocou o Brasil novamente na rota do crescimento, as estatais com o respeito que elas merecem, os fundos de pensão sendo tecnicamente geridos, mas que infelizmente pode ser entregue apenas a acordos políticos que vão mostrar claramente ao povo brasileiro, muito breve, o que está por trás de todo esse jogo. A começar pela PEC do fura-teto, que nós chamamos de PEC do descontrole público do gasto. Nós não precisávamos de 145 bilhões. Essa história de que se colocou e vendeu pela imprensa que o país está quebrado, que o Brasil está vivendo um completo retrocesso, não é verdade. O Brasil cresceu 4,5% no ano passado, vai crescer 3,5% esse ano. Ano que vem, se houver juízo, mais 3,5%. Uma arrecadação de 600 bilhões praticamente acima do esperado. Uma dívida PIB abaixo de 8 pontos, o que há décadas não acontecia no Brasil. Por quê?
porque acordos como esse que está sendo proposto na lei das estatais, ele foi colocado de lado. Nós aprendemos isso no passado recente. Isso não tem 10 anos que o Brasil vivenciou as estatais sendo destruídas por acordos políticos. Mas, infelizmente, desses poucos dias para cá, nós estamos assistindo esse retrocesso. E eu espero, com sinceridade, aqui no Senado, que os meus colegas senadores, que nós somos a casa revisora, que a gente dê um voto aqui de responsabilidade pelo país e pelas estatais. É um negócio impressionante quando a gente percebe o jogo do interesse político e a forma como se vai, de uma maneira selvagem, em cima do patrimônio público, sem nenhum tipo de responsabilidade ou compromisso com a gestão administrativa técnica, a gestão financeira responsável e transparente. Senador Carlos Viana, PL de Minas Gerais. Eu peço licença, senador, para chamar os nossos comentaristas para participar dessa entrevista. Rodrigo Constantino, sua vez. Boa noite, senador. Pois é, está muito claro que o PT quer voltar a usar as estatais como vaca leiteira, né? Como foi ali no caso do Mensalão, do Petrolão e tantos escândalos de corrupção. Mas eu queria perguntar ao senhor sobre o processo em si, que isso foi aprovado na Câmara. Muita gente reclamou, disse que foi enganada, traída, gerou confusão, disseram que gente do próprio PL votou a favor disso e não foi bem assim. Eu queria uma opinião do senhor quanto a isso e se dá para evitar esse tipo de pegadinha no Senado. Olha, Constantino, aqui é o seguinte, nessa reta final em que nós estamos encerrando o ano legislativo, a 56ª legislatura, nessa semana, no mais tardar até a próxima terça-feira, é o momento em que se usa para poder votar e aprovar medidas que sabe-se têm impacto no país e na opinião pública. Se determinados políticos votaram sem ler, estão totalmente errados. Porque se há uma função que é obrigação nossa, é ter conhecimento de onde nós vamos colocar o dedo para poder aprovar alguma coisa. Vejo que aqui é um jogo político de acordos que envolvem, inclusive, toda uma série de decisões em torno do orçamento público e das composições para o governo no próximo ano. Quem votou e está dizendo que votou enganado, a meu ver, cometeu aqui um grande equívoco e tem explicações a dar aos seus eleitores. E a gente precisa ficar atento, porque é nesse apagar das luzes é que, infelizmente, essas medidas elas saem de uma forma legal, votada por um parlamento, e aí se entra de férias na expectativa de que a população brasileira esqueça ou que o impacto seja menor. Com toda tranquilidade, nós estamos armando uma bomba relógio. Armamos uma bomba no orçamento com gastos muito superiores, não a 145, mas a 200 bilhões de reais por mês, e agora estamos tirando das estatais a possibilidade de continuarem sendo saneadas. Agora a pergunta é de Alfredo Scaff. Senador, boa noite. O senhor não acha que esse parlamento, essa legislatura, está usurpando determinadas funções da próxima legislatura? E a segunda pergunta, o senhor não acha que o governo federal poderia estar defendendo determinadas posições que alcançou de sucesso em contrapartida dessas medidas totalmente eleitoreiras, como o senhor acabou de fazer? Pois, Scaff, é uma boa colocação essa sua. Eu não acho que somente o parlamento está, de certa forma, usurpando, né, das questões, não. Eu penso que nos poderes do Brasil estão totalmente em descontrole. O judiciário tomando decisões que deveriam ser do legislativo. O TSE concentrando nas mãos de um ministro superpoderes que não estão previstos na Constituição. Nós precisamos urgentemente redefinir esse equilíbrio entre os poderes. Então, quando um poder começa a desrespeitar, os outros acabam, infelizmente, seguindo também, isso vira uma bagunça. O Brasil hoje, nós não sabemos mais quem define, quem decide. Tá uma situação em que a gente não sabe mais o limite de poder nenhum. E nós aqui no Senado, isso tem sido uma discussão muito grande, não temos dado uma resposta. Eu tenho colocado para o presidente da Casa que o Senado precisa agir, nós precisamos chamar para o ano que vem debates importantes sobre a legislação que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos posicionar sobre decisões que foram tomadas recentemente de censura. Tenho falado isso aqui. Decisões do ministro Alexandre de Moraes que são flagrantemente absolutistas.
O próprio Ministério Público brasileiro já concorda. Eu estava na posse do Procurador-Geral de Minas Gerais anteontem. Os procuradores foram claros em dizer que não se vive uma democracia se não vive, se você não tiver direitos respeitados, se você não tiver a defesa, se você não tiver acesso a processo. Nós entramos num momento desse país em que cada um se acha no direito de tomar a decisão que quiser. E o parlamento, nesse ponto, precisava. Eu concordo plenamente, tínhamos que esperar a 57ª, a chegada dos novos deputados, a chegada dos novos senadores, para rediscutirmos. Mas ano que vem, nós precisamos reequilibrar os poderes no Brasil. Nós precisamos dar respostas. A população brasileira hoje está estarrecida, porque, inclusive, ninguém tem coragem de enfrentar. É um negócio impressionante. A gente fica num silêncio aqui, não são todos. Há um grupo de senadores muito preocupados com isso. Essa lei que veio votada da Câmara, da forma como está, chega aqui no Senado, com toda sinceridade, nós precisamos ter coragem de dizer, nós não queremos voltar a um passado de estatais usadas politicamente, destruídas por um projeto ideológico, usadas para se ter uma série de objetivos, inclusive de apoio a países de esquerda. Deixamos de construir obras no Brasil para fazer obras lá fora, mas precisamos desse reequilíbrio. É hora de ter responsabilidade e nós começarmos a pensar o que está acontecendo no Brasil. Agora, senador, queria mudar um pouquinho de assunto, tratar do julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal em relação às emendas de relator. Hoje, a ministra Rosa Weber, presidente da Corte, proferiu seu voto sobre o dispositivo, disse que a ferramenta é uma violação do direito de acesso à informação e que as mudanças que foram adotadas para ampliar a transparência não atendem à determinação do Supremo. Queria escutá-la a respeito e, além disso, ela falou sobre aquele projeto de resolução que foi, inclusive, entregue, salvo engano, por Rodrigo Pacheco, à ministra. Ela disse que a proposta é louvável, elogiou a iniciativa, mas falou que essa proposta não vai impedir o avanço do julgamento. E, além disso, esse julgamento parece que está travando o avanço da votação da PEC da transição, né? Que possivelmente vai ser alterada e os senadores precisarão apreciar mais uma vez. Muitos assuntos, hein, senador? Eu vou fazer uma avaliação aqui em 2 pontos. Primeiro, seria muita surpresa se a ministra Rosa Weber votasse contra o governo, uma vez que o nome dela, durante a Lava Jato, foi citado explicitamente pelo presidente eleito, como sendo, inclusive de uma maneira pejorativa, em relação à ministra, e que não houve nenhuma manifestação contrária sobre a questão das mulheres, nada disso. Ele citou, está gravado, todos nós brasileiros conhecemos muito bem o que aconteceu. Então não é surpresa nenhuma a ministra estar votando a favor de um pedido do governo, porque o governo do PT quer se livrar desse problema oficial da RP9. Porque, à medida que não se consegue politicamente avançar, pode-se dizer, olha, é o judiciário que está tomando decisões, ou seja, pretende-se usar o judiciário como um escudo para a tomada de decisões. O outro ponto é o seguinte, a RP9, da forma como está, sempre existiu. Só que antes e agora, com a decisão do Supremo, vai voltar a ser assim, vai para a Casa Civil do governo. Os apoiadores do governo, eles naturalmente irão até os ministérios, até o ministro da Casa Civil, vão negociar esses valores, que eles não vão deixar de existir. Vamos colocar isso com clareza para a população. Esses valores do orçamento continuarão disponíveis para os acordos políticos, só que não serão mais regidos pelos presidentes das casas, como está proposto, inclusive, no acordo do orçamento desse ano. Vai ser por meio dos ministérios, como era no passado, ou seja, uma concentração do poder político e de negociação nos ministérios, como era, e quem quiser quem está com o governo, se quiser algum tipo de benefício. Então, a medida de não ter transparência não vai valer do mesmo jeito, que vai passar a ser o ministério que vai decidir. A questão da igualdade na distribuição, que foi tão alardeada pela oposição, também não vai existir, que só aqueles que estiverem alinhados com o governo é que vão conseguir resultados nas questões. E o dinheiro, que sempre falou, esse dinheiro precisa ser usado, vai continuar sendo usado da mesma maneira, porque ele faz parte do orçamento. Há uma hipocrisia absurda com essa questão do RP9. Sai da mão dos congressistas e vai para a mão dos ministérios para negociações em salas fechadas.
É isso, lei das estatais, crise institucional, orçamento secreto e também as perspectivas para 2023. Assuntos tratados com o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Senador, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, uma boa noite a todos.